que tal? How are you guys? Today the class is in English and Spanish. Um ótimo dia para você escolher de uma vez por todas qual o melhor para fazer na prova, inglês ou espanhol. O inglês é uma língua universal e essa é uma grande vantagem. Para qualquer lugar que você for, vai ter muitas pessoas que sabem falar inglês. Você não sabe nada? Nadinha de inglês? Não se preocupe, porque o que você vai aprender aqui vai te ajudar muito na prova. O espanhol tem muitas palavras similares às nossas, mas não é por isso que a torna mais fácil. Vamos prestar atenção nas aulas e, em seguida, tomar uma decisão responsável. Olá, alunos do Nota 10, estou aqui mais uma vez para uma aula de inglês focada no Enem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a gramática da língua inglesa. E aí muita gente acredita que não é necessário estudar gramática para inglês, afinal não tem nenhuma questão que caiu até hoje de gramática especificamente. Porém, sabemos que a gramática é o que estrutura os sentidos da língua. É importante eu saber a gramática para entender se a pessoa foi ao shopping, vai ao shopping, está no shopping. Tudo isso eu vou identificar através da estrutura gramatical. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas, alguns pontos específicos sobre tempos verbais em inglês, que é bastante útil na hora de fazer a interpretação. Claro que essas partes da gramática, essas especificidades da gramática, elas não caem de maneira direta no Enem, mas elas estão sempre lá nas questões sendo cobradas. E a gente vai ver isso hoje com alguns exemplos de provas anteriores. Começando com o presente simples. Hoje a gente vai ficar com tempos verbais mais básicos. Vamos ficar com os tempos simples. Presente, passado e futuro simples, ok? O nosso foco deve ser sempre no uso. Afinal, a habilidade lá cobrada da BNCC no Enem é o uso social da língua, a estrutura em sua forma e uso social. Então, o mais importante de tudo é nós compreendermos para que serve aquela estrutura gramatical, para que ela funciona, qual o sentido que ela quer passar, qual a ideia que nós temos a partir dela. E a estrutura vai nos servir como base para identificar esses sentidos. Então, nós vamos hoje associar aquela regra que nós já conhecemos ao sentido que ela passa. Isso deve vir sempre primeiro. O mais importante do que saber as regras é saber para que elas servem no Enem. Porque nós não vamos precisar escrever, nós não vamos precisar arranjar frases em inglês, mas vamos precisar entender. Então, esse é o nosso foco hoje, é associar aquelas estruturas que nós já vimos na escola com um sentido específico e aprender a identificar esses sentidos dentro dos textos lá no Enem. Como eu falei, são tempos simples, o próprio nome já diz, presente simples, então ele não vai ter muita dificuldade na hora de montar a estrutura dele, não tem muita coisa específica. Os verbos no presente simples, na maioria das vezes, vão estar na forma base. A forma base é aquela forma que a gente já conhece do verbo, sem nada acrescentado ao final dele, sem S, sem ED, sem NG. Isso para a maioria, isso quando o sujeito for eu, você ou estiver no plural. Então nós teremos essa regra aí de base. Presente simples, o verbo vai vir na sua forma normal, sem nada aí no final. Temos o verbo live, que é morar, I live em Mossoró, eu moro em Mossoró. E aí o verbo não tem nada aí acrescido nele. Como eu falei antes, o presente simples ele indica coisas do nosso dia a dia. Importante aqui voltar e relembrar esse uso. Hábitos no presente, então algo que você faz com frequência. E a escola, por exemplo, é uma ação que nós fazemos, é um hábito que nós temos, então normalmente falamos isso em inglês usando o presente simples. Quando você vai dizer onde você trabalha, você usa o presente simples. Quando você vai dizer onde você mora, que foi o caso daquela frase, usa o presente simples porque é uma situação permanente, no caso. Ações repetidas, fatos gerais, nós descrevemos usando o presente simples. Por exemplo, falar aí que
falar da densidade da água, que é um fato, você vai falar isso usando presente simples. We play soccer every Sunday. Nós temos o verbo play e ele não recebeu nada, não recebeu ED, não recebeu ING. E a gente tem que tomar um cuidadinho com essas finalizações dos verbos. Então a gente sai acrescentando ING em tudo e precisamos identificar o momento certo em que aquele ED e aquele ING faz aquele sentido específico. Nós jogamos futebol todo domingo. Então eu estou falando aí de uma ação repetida, estou falando de um hábito, vai entrar nesse caso presente simples. Já quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, é ele, ela, e no inglês tem também o it, que o it nada mais é do que ele ou ela, mas para a gente usar para animais, para objetos, para algo que normalmente não tem gênero. Então, quando o sujeito for um desses aí, ele, ela ou it, nós vamos utilizar o S no final do verbo. Então, quando você estiver lendo um texto e tiver aquele S no final daquele verbo que você já conhece, é porque o sujeito daquela frase está na terceira pessoa do singular. E aí, normalmente, ele vai vir como ele ou ela, mas também pode vir como um nome próprio. Então, tem que ficar atento a isso. Esse S vai indicar o sujeito terceira pessoa do singular. Quando eu tenho she, que é ela, she looks perfect tonight. Ela parece perfeita hoje. O look também tem esse sentido de parecer, de aparentar. Então ela está com a aparência perfeita hoje. Estou descrevendo isso usando o presente simples. Como o sujeito era she, eu vou e acrescento o S no final. Então viu isso numa frase e já associa que é presente simples. Na forma afirmativa, nós teremos a estrutura sujeito, verbo e objeto. E é bom a gente lembrar lá do português o que cada uma dessas palavras significam. Sujeito é a pessoa que faz a ação geralmente na frase, é a quem o verbo se refere, o verbo é a ação em si, e o objeto é com quem ou com que esse sujeito e essa ação se relacionam. E aí uma coisa legal do inglês é que ela funciona meio que como uma forma de bolo. No sentido de que o formato da frase ele vai ser basicamente o mesmo em todos os tempos verbais. Quando você compra uma forma redonda, independente dos ingredientes, o bolo vai sair redondo. Quando você tem essa estrutura aí do tempo verbal, independente de qual sujeito, independente de qual verbo, de qual objeto, de qual ingrediente você utilizar, o formato vai ser sempre o mesmo, a estrutura vai ser sempre a mesma. Então, frases afirmativas, nós temos sujeito, verbo e objeto. They work at TCM. Eles trabalham na TCM. Falei de algo permanente até então usei presente simples na forma afirmativa. Já na forma negativa, temos outra estrutura. Nós vamos ter aí a presença de um auxiliar. E esse auxiliar é que vai indicar o meu tempo verbal e vai indicar também que ele está na negativa. Percebam que quando eu uso auxiliar, eu não preciso mais acrescentar S no final do verbo, não preciso mais alterar, porque senão vai dar uma redundância. Então teremos sujeito, teremos o auxiliar don't, que vai indicar a negativa e vai indicar que a frase está no presente simples, o verbo na sua forma base e o objeto. Então, they don't work at TCM. Coloquei aí esse don't. E ele, se for uma frase muito formal, vai vir separado. O don't aí ele está abreviado, mas pode vir do not. They do not work at TCM. Já quando o sujeito é ele ou ela, nós não vamos usar o auxiliar don't, nós vamos usar o auxiliar doesn't. Ele vai trazer o mesmo sentido, só que por se tratar de terceira pessoa do singular, temos essa regra no inglês. Então, se o sujeito fosse ela, fosse Maria, seria she doesn't work at TCM. Ela não trabalha na TCM. Para fazer perguntas, nós mudamos um pouquinho a estrutura. Colocamos o auxiliar para o início da frase e aí repetimos o restante. Sujeito, verbo, objeto e lembra de colocar a interrogação. Então, quando você viu uma frase em um texto iniciada com do,
pode associar aquilo ao presente simples, é porque aquele trecho ali está predominando o presente simples. Então teremos do they work at TCM? Estou perguntando, eles trabalham na TCM? Então é assim que se monta uma pergunta no presente simples em inglês. Já se o sujeito for ele ou ela, vamos trocar o do por does. Does she work at TCM? Does he work at TCM? Como eu falei, é uma forma de bolo. O formato é o mesmo, a estrutura é a mesma, só vai mudar aí os personagens envolvidos, só vai mudar os ingredientes. No caso aí eu troquei she por they, does por do, mas é a mesma ordem, a mesma estrutura. Então é assim que vai funcionar o presente simples no inglês. Então é só associar a estrutura com o sentido. Temos aqui uma das minhas questões favoritas que já caíram no Enem na parte de língua inglesa, que é uma questão que traz um poema da Kamala Das, que é uma indiana que fala muito da cultura e fala um pouco da questão conflituosa que a Índia tem com a língua inglesa. Algumas pessoas não sabem, mas a Índia tem o inglês como uma de suas línguas oficiais, porém eles têm uma relação conflituosa. Algumas pessoas se recusam a usar o inglês, mesmo sendo oficial, mesmo sendo usado em meios de comunicação, muitas pessoas se recusam, porque eles entendem o inglês como uma língua de opressão. E a Kamala estava falando um pouco sobre isso nesse poema. Então eu vou ler o poema aqui para vocês, mas normalmente numa prova não dá tempo de ler texto inteiro, ok? Essa já é uma dica, não dá tempo ler texto inteiro. Se você é aquela pessoa que demora indo e voltando no texto, nós vamos ver algumas estratégias para tentar mudar isso. Então a Kamala fala: "Don't write in English," they said. "English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It is half English, half Indian. Funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes." Esse é o poema de 1965, retratando já essa relação conflituosa. De início, nós já temos o auxiliar que eu falei para vocês, que é o don't, então já sabemos que é negativa. E aí, quando ele vem no início de uma frase, é porque essa frase está no modo imperativo, ou seja, está dando uma ordem. E aí, essa é a ordem, geralmente, né, a orientação que a Kamala escuta dos colegas indianos dela, né? Que é o don't write in English, não escreva em inglês. Isso porque ela tinha o costume de escrever os poemas dela em inglês para alcançar um público maior do que ela alcançaria usando a língua dela. E aí ela usa bastante o presente simples para indicar esse estado de permanência, de que ela fala aquela língua e que aquilo pertence a ela. E aí ela usa até a expressão becomes, que tá com S porque ela está falando da língua, que seria o it, na terceira pessoa de singular. Então ela fala que a língua que eu falo se torna mine, se torna minha. Todas as suas distorções, estranhezas, né? Tudo meu. Então ela está falando aí que a maneira como ela fala inglês, ela se apossa dessa língua também. Apesar de ter sido a língua que levaram, que obrigaram eles a aprender, agora é a língua dela também. It voices my joys, ela diz que ela usa a língua para dar voz às alegrias, às esperanças dela. Então vamos usar aí esses trechos sublinhados, onde a gente percebe a predominância do presente simples. The language I speak, aí temos o I speak com speak, sem nada no final, então na forma base, becomes com S, voices com S também. Tudo isso indicando que está predominando o presente simples. Vamos agora para o enunciado. Como muitos escritores indianos, a Kamala escreve as obras em inglês, apesar de não ser a primeira língua. Nesses versos, ela está querendo enfatizar o quê? Que ela usa a língua inglesa como efeito humorístico, que ela recorre a vozes de vários escritores ingleses, e aí tem que tomar cuidado para não confundir, porque ela usou voices, mas na verdade tinha o S no final, né? It voices, ela estava usando como verbo, isso dá voz.
Então não é que ela recorre à voz de escritores, ela estava falando da ação de dar a voz. Adverte sobre o uso distorcido da língua também, toma cuidado porque ela falou de distortions, mas não era nesse sentido aqui. Demonstra consciência da sua identidade linguística e reconhece a incompreensão da maneira de falar inglês. Então vamos voltar lá naquelas partes sublinhadas para tentar entender. Quando ela fala a língua que eu falo se torna minha, dá nome às minhas alegrias, e ela repete, né, o mine, termo repetido sempre tem a ver com sentido. Mine, all mine, mine alone. Então ela está trazendo essa ideia de que a língua pertence a ela, que mesmo ela sendo indiana, mesmo ela tendo essa cidadania, mas ela ainda assim fala inglês e aquilo faz parte da consciência dela, faz parte de quem ela é. Então nós temos aqui a alternativa que mais se aproxima do sentido, é o que ela demonstra consciência da sua identidade, da identidade linguística, né? A gente percebe isso quando a pessoa diz não fala inglês e ela diz eu falo porque isso faz parte de mim, isso mostra parte de quem eu sou. Então ela está demonstrando aí consciência. Essa foi uma questão de 2018, é uma das minhas questões favoritas do Enem, tanto por esse background, por esse contexto que ela traz, como também na forma como ela foi organizada. Ficou bem interessante. Mais um texto aqui do Enem 2019 dessa vez, para a gente entender o funcionamento do presente simples e conseguir associar o sentido dentro de um texto. Nós temos aí o título, que é 5 Ways Pets Can Improve Your Health. 5 formas de como os pets podem melhorar a sua saúde. Aqui já dá bastante dica. Pets, muita gente conhece, health, saúde também. Então temos aí algumas dicas nesse texto para melhorar a saúde para quem tem pets. E aí já aqui nesse segundo parágrafo nós temos Living with pets provides certain health benefits. Esse benefits lembra aí alguma coisa em português, lembra benefícios. Então já associamos os pets, os animais de estimação, a benefícios. E aí nós temos algumas palavras também como anxiety, que é ansiedade, immunity, que vão nos ajudar a entender que benefícios são esses. Good for the head, good for the heart, é bom para o coração. Heart também é uma palavra bastante repetida em músicas, em poemas, então muita gente conhece o significado dela. Good, bom também, eu acho que é uma palavra que todo brasileiro conhece, que é bom, good. E temos aí patients, pacientes, who have pets survive longer. E aí o longer vai dar uma ideia de período longo, de mais tempo. Então pacientes, né, e de alguma coisa específica, se a gente voltar um pouquinho, descobre que é de heart attack, eles têm uma possibilidade de viver mais. Então temos aí mais um benefício de se ter um pet. Vamos tentar entender agora a questão. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer os argumentos, utiliza palavras e expressões como research, que é pesquisa, e essa palavra é muito usada para fortalecer argumento em produção de texto. Growing number, um número crescente. Several studies, estudos, citar estudos também fortalece os seus argumentos. Então, qual é o objetivo dela tentar fortalecer esses argumentos? E aí é um momento onde o enunciado nos dá uma dica ótima. Ela quer fortalecer os argumentos. Então, quando eu argumento, eu estou tentando convencer alguém a algo, né? Então, já temos aí de cara a letra B como um indício que pode ser a nossa resposta. Convencer, usar argumentos geralmente é para convencer. Então, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças e alergias. E nós não temos isso no sentido geral do texto. Convencer sobre os benefícios da adoção, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação na relação amorosa, explicar como o contato de animais pode prevenir ataque cardíaco ou esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar. E aqui são alternativas um pouquinho complicadas, porque a maioria dessas palavras a gente encontra no texto. Só que o Enem ele quer saber o sentido geral, ele não quer saber de coisa específica. Então a gente vai ter uma ideia de sentido geral lá no título.
como os pets conseguem melhorar a sua saúde. E aí, juntando com todas aquelas frases, aquelas dicas que eles dão, né? E aqueles pontos, na verdade, que eles usam para tentar convencer. Viver com pet vai trazer esse benefício, ter um animal vai ter esse benefício. A única palavra que nós não vemos aí é o adoção, é o adotar, para confirmar aí que é a letra B, mas nós conseguimos entender com o contexto, que está falando de você ter um animal e possivelmente de você adotar. Então essa é a resposta aí, letra B. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora e daqui a pouco nós voltamos com mais questões do Enem. Voltamos aqui com mais gramática da língua inglesa para o Enem. Como eu falei anteriormente, nós vamos ver a gramática sempre de forma contextualizada dentro das questões. Então é esse o nosso foco hoje, é tentar contextualizar o sentido que aquela estrutura gramatical passa. Vamos continuar então agora com o passado simples. Falamos do presente e vamos agora falar sobre o passado. O passado simples, né, pode parecer óbvio, mas ele é usado para falar de hábitos já encerrados, de ações que já foram finalizadas. E isso é muito importante de lembrar, porque existem outros tempos verbais no inglês, inclusive que nós não temos aqui no português, que expressam também ligação com o passado, só que não algo finalizado. Então, o passado simples, essas regras que nós vamos ver agora, nós associamos sempre ao sentido de algo finalizado, encerrado, sem nenhum contato com o presente, sem nenhum contato com a atualidade, ok? São sempre aquelas ações que nós já fizemos e que não tem mais uma continuidade. Por exemplo, ontem eu jantei pizza. É uma ação já encerrada. Eu não estou comendo até agora, não está acontecendo até agora. Então esse é o tipo de ação que se encaixa no passado simples. Hábitos não vão mais entrar nesse sentido. Algo recorrente não vai mais entrar aqui. Nós vamos falar de algo já totalmente encerrado. E uma característica do passado simples é que ele vai vir acompanhado normalmente, não sempre, mas normalmente de algum marcador de tempo. E aí isso te ajuda bastante na hora de fazer a compreensão. Por exemplo, ontem, semana passada, mês passado, yesterday, last week. Vamos ter aí essas dicas de que aquilo já foi encerrado. Começou naquele período passado e já foi encerrado lá mesmo. Então vamos a algumas regras aqui do passado simples. A primeira regra é a mais conhecida de todas, é a regra básica de acrescentar o ED no final das palavras. Essa regra não se aplica a todos os verbos, a gente precisa entender que existe uma divisão de verbos regulares e verbos irregulares. Alguns vão entrar nessa regra e outros não vão se encaixar. E esses verbos que não se encaixam na regra, que são considerados verbos irregulares, eles vão ter forma própria no passado. Então não existe um modo de colocar eles no passado como a gente tem com o ED. O exemplo que nós temos aí é o verbo watch, que é o verbo assistir. I watched to Mossoró Cidade Junina on TV yesterday. Tem um marcador de tempo de ontem, é porque eu já assisti, a transmissão já acabou, não tem mais nenhuma relação com o meu presente. Então eu acrescentei o ED no final do verbo watch, que é o verbo assistir. Então quando eu tenho o verbo que já é conhecido, watch, e eu vejo o ED no final dele, eu vou associar com algo já finalizado. Se watch é assistir, temos a watch party, que também alguns streamers fazem, que é aquela reunião para assistir alguma coisa, e eu vejo com ED e associo com finalizado, já assisti. E temos o segundo exemplo, que é I went to Mossoró Cidade Junina yesterday. E nesse caso eu não assisti, eu fui ao Mossoró Cidade Junina ontem. E aí foi usado o verbo go, que é o verbo ir no passado. Ele é um verbo irregular, não poderia colocar goed, não poderia acrescentar o ED, porque ele não se encaixa dentro dessa regra. Então temos aí a forma própria do verbo go no passado, que é went. A forma afirmativa, voltando para a ideia da forma de bolo, vai ser sempre igual, vai ser sempre a mesma estrutura. Sujeito, verbo no passado, usando
a forma adequada para ele. Se ele for regular, usa o ED. Se ele for irregular, usa a sua forma própria e o objeto, assim como nós tínhamos no presente simples. The director enjoyed the final version. O diretor gostou da versão final. Então, eu tenho o verbo enjoy, que dá a ideia de apreciar, de gostar. Colocou o ED no final, dá uma ideia de passado. Ele gostou da versão final, ele não é que ele está gostando até agora, está apreciando até agora. É algo que já passou. Ele viu, gostou e encerrou. Freud wrote about dreams. O Freud escreveu sobre sonhos. Eu tenho o verbo write, que é escrever, só que ele é um verbo irregular. Então eu não posso acrescentar de, não posso acrescentar ed. Ele vai ficar wrote, que é a forma própria dele no passado. E a forma negativa, nós vamos fazer o uso do auxiliar didn't. No presente nós tínhamos o auxiliar don't e o doesn't, dependendo do sujeito. Só que agora nós temos apenas um auxiliar, então isso facilita a nossa vida. Não tem aí mudança dependendo do sujeito, não. É sempre didn't, independente de quem for. Nós temos aí João. João didn't study for the test. João, ele não estudou para o teste. Então eu tenho didn't aí indicando que é algo que já passou. Chegamos na hora do teste, mas ele não estudou. Então isso não aconteceu. É algo que não aconteceu no passado. É uma ação que não foi realizada no passado. Para fazer perguntas, só trocar aqui, nós vamos usar o did no início da frase e aí vai formular a pergunta, assim como fizemos com as outras formas no presente, ok? E aí sobre os verbos irregulares, muita gente vai ter essa questão. O que eu posso fazer já que não existe uma regra específica para verbo irregular? Como é que eu vou aprender esses verbos? Eu preciso decorar? A lista de verbos irregulares é imensa. Normalmente ela vem no final dos livros de língua inglesa. Então não aconselho você a tentar decorar aquela lista. O que eu aconselho é que você tente conhecê-los aos poucos, tenta usar esse verbo ou até procurar em textos esses verbos sendo utilizados. Procura aí ver os verbos que estão mais presentes no texto, porque decorar não vai ajudar muito não. O que vai ajudar é você ter um conhecimento e incluir esses verbos dentro do seu vocabulário. Isso aí é que vai trazer aí uma assertividade maior na hora de marcar uma questão. Então esses verbos irregulares, eles são forma própria, não tem uma regra para a gente aprender ele de uma vez só. Temos que aprender um a um, vendo ele sendo utilizado, essa é a melhor maneira, ver o verbo ser usado na prática e aí guardando na nossa memória. É importante de vez em quando revisar. Então, para não decorar a lista inteira, você pode fazer uma seleção. Pega alguns verbos, alguns que você não conhecia ainda, anota, revê depois de alguns dias esses verbos e você vai gravar melhor na sua memória. Essa é a dica que eu dou para os verbos irregulares. Tem um verbo que é muito conhecido, que é o verbo make, que todo mundo já viu em algum produto, o made in China. Indica que aquele produto foi feito, produzido na China. O made é o passado do verbo make, que é um verbo irregular. Então ele não vai receber ed, ele vai ter essa forma própria de passado. Um exemplo do passado simples em uma questão do Enem. Essa questão também é bem interessante. Nós temos aí a repetição do used, do used. Temos o ed, que vai indicar passado. Ela é uma expressão que geralmente é estudada separada, mas nós podemos associá-la também com o passado simples. Então ele fala aí, I used to rule the world. Eu costumava, governar o mundo. E aí usa o lá embaixo de novo, the streets I used to own. Na segunda estrofe, I used to roll the dice. Então se está repetida porque faz parte do sentido que a gente quer encontrar. Vamos focar aí nessas frases que têm a presença do used to. Vamos lá para o enunciado para a gente entender melhor o que nós devemos procurar nessa questão. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras, e aí o fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que. Então temos aí um relato e temos a repetição reforçando algo. Como eu falei para vocês, repetição
tem a ver com o sentido, e o próprio enunciado nos lembra disso. Então, esse enunciado aí foi bem bacana de nos dar essa dica. Pode ser reforçado o sentido pela repetição. Vamos procurar o que tem repetido? Use it to. E esse é realmente o sentido que nós precisamos. Se é passado, o use ele vai dar a ideia de usar, de presente, de acostumado, de algo presente, o use sem o ed. E aí, quando acrescentamos o de nesse verbo, ele vai passar essa ideia de algo já encerrado. Passado simples, situações encerradas sem nenhuma conexão com o presente. Algo que foi e que não é mais. Já aconteceu, já acabou. Então eu tenho aí alguma coisa que passou, que não faz mais parte do presente dele. Esse rule que a gente tem aí dá a ideia de governar. Então ele diz que ele costumava governar o mundo. Novamente, onde ele repete o used to, é que ele tinha posse das ruas, as ruas pertenciam a ele. E ele fala na segunda estrofe, I used to roll the dice, eu costumava rolar os dados. Eu é que dava as regras, eu é que ditava a sorte. Vamos procurar se tem alguma das alternativas que passa esse sentido, então. Temos aí a letra A, costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Que é exatamente o que a gente estava precisando, né? O used to, costumava, não tem mais, então ele se viu sem nada agora. O mundo a seus pés, ele fala na primeira linha, costumava governar o mundo. Então pode ser que essa seja a nossa alternativa. Vamos eliminar as outras para garantir. Falei que ele almeja o título de rei, por ele ter enfrentado inúmeros inimigos. Nós temos sim o uso da palavra king lá no texto, que significa rei, mas que não é um título que ele almeja, é um título que ele possuía. Causa pouco temor aos seus inimigos, embora tenha muito poder. E aí, como eu tenho o passado ali sendo muito utilizado, então não tem referência com o presente. Ele não tem mais esse poder, ele tinha esse poder e agora não é mais dele. Limpava as ruas com esforço e tornou rei do seu povo. Também não temos nada referente a limpar. Tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Também não temos essa ideia aí retratada no texto. Então, nossa resposta é a letra A, com base no passado simples e com base na expressão que se repetia, que era o used to. Vamos falar agora de futuro. Futuro também faz parte aí dos tempos simples, dos tempos básicos, e é interessante a gente conhecer como que ele é formado. Focando no uso, o futuro simples é aquele futuro que a gente conhece como eu, ele vai passar uma ideia de ações, de decisões instantâneas. O que é uma decisão instantânea? Eu acabei de tomar essa decisão, eu não planejei ela. Então o futuro simples ele vai ser usado para esse tipo de decisão futura. Eu acabei de decidir que eu vou jantar arroz. E aí, decisão instantânea, eu não planejei isso, eu não pensei sobre isso, decidi na hora. Olhei o que tinha lá na geladeira, era arroz, vou jantar arroz. Então essa é a ideia, uma das ideias que o futuro simples passa. Também ele vai passar uma ideia de promessas. Quando você faz uma promessa para alguém, promessa não é algo totalmente garantido. Você está prometendo, pode ser que você faça ou não. Então essa ideia de promessa em inglês ela é realizada com o will, com o futuro simples. E um futuro que não foi planejado, é algo que você pretende fazer algum dia na sua vida. Algum dia eu pretendo visitar todos os estados do Brasil. Então eu vou visitar todos os estados do Brasil no futuro. Não planejei, não tenho nada em mente, não tenho um schedule programado, não comprei passagem, então eu vou expressar isso utilizando o futuro simples. O básico do futuro simples é que nós vamos usar o will praticamente em todas as formas. Na forma afirmativa, negativa, interrogativa. Na afirmativa ele só vai mudar um pouquinho. E aí vai ser até diferente dos outros tempos, porque no presente simples e no passado simples nós só inseríamos o auxiliar na forma negativa e na forma interrogativa. Já no caso do futuro não, o will vai vir desde a forma afirmativa.
os verbos não sofrem alteração. Então, não tem aquela de acrescentar S, nem acrescentar ED, nem mexer no verbo. Deixa o verbo na forma que ele está e só utiliza o auxiliar. E aí temos um ótimo exemplo do uso do will, que é a cantora Whitney Houston. Na música que foi tema do filme Guarda-Costas, ela usa I will think of you every step of the way. Ela está prometendo algo para o guarda-costas dela. Eu vou pensar em você em cada passo do caminho. Então, é uma promessa que ela está fazendo. And I will always love you. Também é uma promessa que ela está fazendo a ele. No contexto, lá eles estão se separando, estão indo para lugares diferentes. E ela faz essas promessas. Ela canta, na verdade, fazendo essas promessas. Então, o will ele vai ser esse sentido. Uma promessa que você está fazendo para o futuro. Uma ideia que você acabou de ter que vai realizar, ou algo que você pretende no futuro, mas que não está programado, que não tem nenhum planejamento envolvido. A estrutura básica, nós teremos sujeito, o will já presente na afirmativa e o objeto. I will stay alive. Foi o que cantou também a Gloria Gaynor na música Will Survive, que também é um exemplo de futuro. Ela está sempre falando algo que vai acontecer, mas não é algo planejado, algo que ela parou para pensar. É como se ela estivesse falando aquilo na hora, da boca para fora, eu vou fazer isso vai acontecer. Então, I will stay alive, vou continuar vivo, vou me manter viva, não é algo programado ou planejado. Na forma negativa, nós temos a opção de usar will not e também temos a opção de usar won't. E nesse caso também não tem essa diferença de sujeito, independente se ele for primeira pessoa do singular ou do plural, terceira pessoa do singular ou do plural, nós não teremos diferença no auxiliar, vai ser o mesmo para todas as pessoas. He won't make the dinner, ele não vai fazer o jantar. Então temos aí o uso abreviado do will, que é won't, indicando algo que não vai acontecer. Pode indicar isso aí, dependendo do contexto, uma decisão que acabou de ser tomada, não vai fazer o jantar, decidimos agora. Pode ser também alguma promessa, a pessoa está chateada, não vai fazer o jantar. Vai depender do contexto, mas vai passar uma daquelas ideias que nós vimos. E para fazer perguntas, é a mesma regra de sempre. Pega o auxiliar, joga ele para o início da frase. E aí o will vai vir antes do sujeito agora. E a frase que é muito utilizada para pedir pessoas em casamento é Will you marry me? Casa comigo, né? Questionando aí a pessoa. Você vai casar comigo, se fosse traduzir ao pé da letra, mas nós traduzimos como case comigo. Então ela está indicando aí um pensamento para o futuro. Vamos ver agora um exemplo dessa estrutura sendo utilizada em uma questão do Enem. É mais um caso onde a estrutura verbal, onde ter o conhecimento do tempo verbal vai fazer toda a diferença na hora de interpretar o texto. A estrutura sempre está ligada ao sentido. É através dos conectivos que nós entendemos se está tendo uma alternância, se está tendo uma adição. É através do if que nós entendemos que ali tem uma condição e um resultado. Então, a estrutura é que vai passar todo o sentido que a gente precisa. A gente precisa ter também um conhecimento dela. Nós temos aí o título do texto, British Government to Recruit Teens at the Next Generation of Spies. Temos aí o governo britânico, já dá para ver de cara, né? Recruit vai lembrar aí recrutar, generation, geração. Então vamos aí já juntando os sentidos. E temos a presença do futuro aí, que é o will enable students. Vai permitir, né, que estudantes e algum sentido aí dentro. Será que a gente consegue responder essa questão do Enem sem conhecer todas as palavras, sem traduzir o texto inteiro? Será que é possível fazer isso só utilizando a estrutura gramatical, só usando o que a gente já sabe do will? Vamos fazer o teste. Essa questão aí é de 2017. Segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. Então já pegamos aí o sentido lá do título.
O governo britânico decidiu que, e essa agência de inteligência a gente vai ter lá nos PAIs, na palavra PAIs. O governo enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Se nós voltarmos lá, não vemos nada referente à propriedade, à guerra ou propriedade intelectual. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Vemos aqui o uso do students, mas não tem essa ideia de abandonar, de abandonar universitários. Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões de agências de inteligência. Essa que era uma que poderia confundir, porque tem um momento aí do texto que eles usam o Xbox. Então, dependendo aí da sua leitura, se for uma leitura muito rápida, você pode acabar marcando essa. Mas essa não é a alternativa que nós temos correta. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Ou anunciará os nomes de jovens a serem contratados pela agência de inteligência. Names, conhecemos, né? Nomes em inglês é names. Procurei e não encontro referência a isso. Então vamos ver se eles, na verdade, vão implantar um esquema de capacitação para adolescentes atuarem. Nós temos aí, antes do will, o scheme, que é o esquema. Então temos aí um esquema, sim, de alguma coisa. E temos o student, e temos lá na frente qualifications. E o will indica que isso ainda vai acontecer, que é um plano, que é uma ação que vai vir no futuro. Então, tendo isso em mente, tendo conhecimento de que o will vai indicar futuro, que vai indicar algo que ainda vem, e tendo essa ideia de qualificação próxima, security mais na frente, education, training lá na última linha, nós vamos juntando tudo isso e chegamos até a resposta correta, que é implantar um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Então, eu tenho uma noção que aquele will indica futuro, indica uma ação que está para acontecer, e olhando o que está ao redor dela, me ajudou a responder essa questão com tranquilidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tempos perfeitos, bem rapidamente. Eles são tempos mais considerados um pouco mais avançados, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo, para ter uma noção focada no sentido que eles passam. Como eu falei, o principal é o sentido. Então não vamos demorar muito na estrutura deles. Vamos focar na ideia que eles passam. O presente perfeito, ele é muito falado por ser um tema um tempo verbal que não faz parte do nosso dia a dia no português. Então a gente precisa associar, nós não podemos traduzir ao pé da letra uma frase no presente perfeito, porque ela não vai fazer o sentido adequado. Ele é usado para descrever ações iniciadas no passado e que se estendem até o presente. Então temos uma relação de passado, só que não foi encerrado, ele está se estendendo até o presente atual. Descreve experiências passadas, também pode estar relacionado a passado, então o presente perfeito, apesar do nome presente, mas ele vai ser usado sempre que você quer dizer uma experiência que você teve, mas não vai dizer quando. Ou porque aquilo não é importante para o sentido, ou então porque você não lembra ou não sabe quando aquilo aconteceu. Então esses são os principais usos do presente perfeito no inglês. Ação que se estende até o presente ou uma experiência que você quer mencionar, mas não vai dizer quando. Nós vamos ter aí como auxiliar have ou has, seguindo aquela regra do presente simples. Have é para os demais e has para o sujeito em terceira pessoa do singular. E o verbo principal ele vai ficar no particípio, que nada mais é do que uma forma de passado do verbo. Se o verbo for regular, seguimos aquela regra do ED. Se for irregular, consulta aquela tabela que eu mostrei. Temos aqui dois exemplos. Cada um vai passar um sentido diferente de uso. I have worked as a teacher for 6 years. Está dizendo aí que eu trabalho como professor há 6 anos.
Então, eu estou indicando uma ação que começou 6 anos atrás, ou seja, no passado, e que se estende até o meu presente, que eu ainda desenvolvo essa ação. Então, esse é um dos usos do presente perfeito. Quando vi essa combinação de have mais um verbo com ed ou um verbo em forma própria de particípio, pode associar isso, dependendo do caso, a uma situação que começou no passado e que se estende até o presente. E temos aí no segundo exemplo uma pessoa que está descrevendo uma experiência, sem mencionar quando essa experiência aconteceu. She has been to Fortaleza. Ela esteve em Fortaleza, não disse quando. She has been to Fortaleza, mas não falei quando. Então, se eu tenho uma situação que ocorreu e não vou mencionar, se eu tenho uma experiência para citar e eu não vou mencionar quando ela aconteceu, eu vou usar o presente perfeito. Então, o intuito da gente estar falando sobre isso é para que quando você encontrar, se deparar com essa estrutura lá no Enem, lá na prova, lá no texto, tiver essa estrutura, você já saber do que se trata. Então, vai ter um desses sentidos aí, ok? E temos aqui as 3 formas para finalizar. Forma afirmativa, aquela velha forma de bolo, I have already tried feijoada. Negativa, I have not tried feijoada yet. Coloquei o not, posso abreviar também, I haven't. E have you tried feijoada yet? Fiz uma pergunta e, como sempre, coloco o auxiliar lá para o final. E essas foram as dicas de hoje. É tudo isso por hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês e vejo vocês na próxima aula. Até mais! Olá, alunos do Nota 10. Se você escolheu língua inglesa como a língua estrangeira para o Enem, eu trago aqui algumas revisões importantes para lembrar lá na hora da prova. Nós vamos lembrar dos tempos verbais de como eles podem ser identificados lá em um texto. Sabemos que é importante conhecer a estrutura dos tempos verbais para associar o sentido que eles carregam. Então, lembrando de sentido, basicamente, teremos o passado simples, que é identificado com o ed. Então, quando você viu o ed no final de um verbo, é porque ele está indicando o passado, algo que já aconteceu, foi encerrado. Então, encontrou isso lá, é ação encerrada, ação finalizada. Já quando o verbo está na sua forma base, é porque está indicando algo presente, algo corriqueiro, traz um hábito. O verbo vai estar na sua forma base e, se o sujeito for ele ou ela, nós teremos a presença do S. Já quando queremos indicar o futuro, temos aqui a presença do will. E o will ele vai estar presente desde a forma afirmativa até a forma interrogativa. Só vai mudar na negativa que teremos o not. E aí ele pode estar separado ou junto, will not ou want. Falando aí em formas, é importante lembrar também as formas de presente e de passado simples na negativa e na interrogativa. No passado simples, a negativa é feita com didn't, que é o auxiliar para todos os sujeitos. Já no presente simples, a negativa é feita com don't. Então, don't associa com ação não realizada no presente, didn't com ação não realizada no passado. Da mesma forma, é para as perguntas. Do para presente e did para passado. Essa é a nossa revisão, espero que você tenha entendido. Boa sorte na prova! A maior parte das questões do Enem, tanto de inglês quanto de espanhol, são de interpretação de texto. Por isso é importante que você tenha um vocabulário que conheça o máximo de palavras do idioma que você escolher. Guarda essa informação e vamos para a aula de espanhol! Olá, que tal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol aqui no programa Nota 10. Nós vamos começar hoje, sabe aquela história de que o espanhol é igual ao português? Nós vamos hoje aprender algumas divergências léxicas, né? Algumas diferenças existentes entre o espanhol e o português, e vocês vão ver que não é bem assim, essa história de que o espanhol é igual ao português, certo? Divergências léxicas. Nós vamos começar aqui com um exercício bem rapidinho, tá?
Quero que vocês em casa tentem pronunciar essa palavra em espanhol. E aí, deu certo? Vamos lá, como se pronuncia corretamente essa palavra em espanhol? Terapia. Em português nós dizemos terapia, a sílaba tônica é a primeira, né, de trás para frente. Mas em espanhol a gente diz terapia, a sílaba tônica é a segunda sílaba de trás para frente, ou seja, é uma palavra grave, ok? Próxima palavra. Nivel, nivel. Em português nós dizemos nível, em espanhol, nivel. Cerebro, cerebro. Português, cérebro. Em espanhol, cerebro. Última palavra. Magia, magia. Em português, magia. Em espanhol, magia. Essas palavras que nós acabamos de pronunciar aqui, elas são chamadas de heterotônicas, ou seja, elas apresentam uma divergência, uma distinção, uma diferença na sílaba tônica, né? Tanto na sílaba tônica como pode ser também em apenas uma vogal, como é o caso, por exemplo, da palavra míope. Em português a gente diz míope, em espanhol, miope. Fisioterapia, em português, fisioterapia, em espanhol, fisioterapia. Em português, limite, em espanhol, limite. Telefone, teléfono. Oxigênio, oxígeno. Do mesmo jeito as palavras síntoma, policia, euforia, atmosfera, álcool, prototipo, diplomacia, leucemia, democracia, Éden. Essa última aqui está mais fácil, né? Éden, porque tem o acento agudo. O acento agudo vai estar sempre onde estiver a sílaba mais forte. Nostalgia, régimen, alien, imã, academia, héroe. São exemplos de palavras heterotônicas que mudam a sua sílaba tônica quando mudam do espanhol do português para o espanhol. Vamos aqui a um exercício para ver se vocês compreenderam realmente o que seriam palavras heterotônicas. A palavra límite, como nós vimos, é um heterotônico. Marca a opção em que todas as palavras possuem a mesma divergência. Temos aqui as palavras academia, policia, árbol. Na letra B, micrófono, álcool, nariz. Letra C, terapia, síntoma, atmosfera. D, esquisito, anestesia e aprendizagem. Vamos lá. Na letra A, academia, policia e árbol. Árbol não é uma palavra heterotônica. Árbol. Tanto em português quanto em espanhol, a sílaba tônica vai ser a última de trás para frente. Árbol. Na letra B, micrófono. Micrófono é uma palavra heterotônica. Álcool também. Mas nariz não é uma palavra heterotônica. Temos aí as opções C e D. Na letra D, nós temos aí esquisito, anestesia e aprendizagem. Aprendizagem não é uma palavra heterotônica, a sílaba tônica dela também é a mesma em relação ao português e ao espanhol. Do mesmo jeito, a palavra esquisito. Então, a nossa alternativa correta seria a letra C, terapia, síntoma e atmosfera. Próximo exercício. Preciso que vocês traduzam ao português. Traduzca ao português essa frase aí que nós temos. Maria tiene 2 cachorros de oso en su casa. Maria tiene 2 cachorros de oso en su casa. Alguma ideia de como seria a tradução?
É muito comum haver interferência da nossa língua materna quando nós vamos aprender um idioma. Então, a gente aprende em português, conhecemos em português cachorro como animalzinho. Osso, que seria o osso do corpo humano. Mas em espanhol, o significado dessa palavra, dessas duas palavras, é diferente. A tradução correta seria: Maria tem 2 filhotes de urso na sua casa. Então, cachorro significa filhote, osso significa urso e não osso. É importante conhecer essas palavras porque pode ter muita interferência no momento de interpretar, de compreender, de dialogar, num processo comunicativo com alguém em espanhol. Próxima frase, perdão. Juan no puede brincar porque fracturó la rodilla. Juan no puede brincar porque fracturó la rodilla. Essa palavrinha aí, brincar, esse verbo, nós conhecemos ele em português, brincar no sentido de se divertir, né? Em espanhol, esse verbo brincar, ele significa, na verdade, pular. Juan não pode pular porque fraturou o joelho, né? Então, espanhol não é tão fácil assim quanto a gente imagina e não é igual ao português. Essas palavrinhas, elas são chamadas de heterossemânticas, ou seja, o significado delas é diferente, elas escrevem muito parecido, a grafia é parecida, a pronúncia é parecida ao português, mas o significado é outro completamente diferente. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, eu trouxe uma tabela. De um lado nós temos essas palavrinhas em espanhol e do outro lado em português. Por exemplo, oficina. Se pronuncia igual ao português, se escreve igual ao português, mas na verdade significa escritório. Oficina de trabalho, por exemplo, escritório. Nós temos, então, como é que seria oficina mecânica, por exemplo, em espanhol? Aí a gente diria taller, que significa em espanhol, em português, oficina. Um taller mecânico, por exemplo. Mas nós temos também em espanhol a palavra escritório. Escritório, na verdade, significa em português escrivaninha. Um escritório de estudios. Nós temos também a palavra cubiertos. Cubiertos significa talheres, né? Por exemplo, cuchara, cuchillo, tenedor, ou seja, garfo, faca, colher, etc. Temos a palavra osso, que não significa osso, significa urso. E como seria, então, osso em espanhol? Aí a gente diz hueso, hueso. Temos a palavra cachorro, que significa filhote em português. Em espanhol, como é que se diz cachorro? Perro, perro. Rubia, rubia não significa ruiva, significa loira. Como seria, então, ruiva? Pelirroja, pelirroja. Por que roja? Porque em espanhol vermelho se diz rojo, rojo. Pelirroja porque el pelo es rojo, ou seja, ruivo. Borrar. Borrar não significa borrar, embaçar, significa apagar, certo? Mas nós temos também o verbo apagar em espanhol, que significa desligar. Por exemplo, apagar la computadora, desligar o computador. Apagar la televisión, desligar a televisão. Temos a expressão, um marcador temporal, que marcador textual, perdão, que é enquanto. Pela interferência da nossa língua materna, que é o português, a gente tende a inferir que enquanto significa durante alguma coisa, né? Mas enquanto significa assim que, ou tão logo. Por exemplo, enquanto reciba mi sueldo, te pago lo que debo. Assim que eu receber o meu salário, eu pago o que eu devo para você. Então, como é que seria enquanto? Enquanto a gente diz mientras. Mientras tú lavas los platos, yo limpio la casa.
Enquanto você lava os pratos, eu limpo a casa. Cena. Cena significa jantar em português. E como é que se diz cena, então? Por exemplo, na cena de uma película, seria escena. Escena. Cena, jantar. Escena significa cena. Largo. Largo não se refere a largura, se refere a comprimento, né? Então, largo significa comprido e não largo. Então, como é que seria largo? A gente diz ancho, ancho. Acordar. Acordar não significa acordar pela manhã, estava dormindo, acordou. Acordar significa se lembrar. Aí, então, como é que seria acordar? Despertar. Despertar. Eu me despierto todos os dias a las 5 de la mañana. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Vamos ver como isso se aplica dentro de um texto e a interferência dessas palavras no processo de interpretação de um texto, que é algo muito importante na hora de fazer a sua prova do Enem. Temos aqui um texto que se chama Las Venas, na verdade é um fragmento de uma obra chamada Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, e que diz o seguinte: En Potosí y en Sucre solo quedaron vivos los fantasmas de la riqueza muerta. En Huanchaca, otra tragedia boliviana. Los capitales anglo-chilenos agotaron durante el siglo pasado vetas de plata de mais de 2 metros de ancho. A gente viu que ancho significa largo, né? Então seriam 2 metros de largura. Com uma altíssima lei. Ahora solo restan las ruínas olmeantes de polvo. Polvo significa pó e não polvo. Huanchaca continua en los mapas, como si todavía existiera. Identificada como um centro mineiro todavia vivo. Prestem bastante atenção nessa palavrinha todavia. Veja a aplicação dessa palavra nessa frase. Depois nós veremos o significado dela. Com su pico e su pala cruzados. Pico significa picareta e pala significa pá. Então, quando diz com su pico e su pala cruzado, significa que deram fim a esse trabalho. Salvador de Bahía fue la capital brasileña del próspero ciclo del azúcar en el nordeste, pero, abre comillas, la edad del oro, cierra comillas, de Minas Gerais, trasladó al sur el eje económico y político del país y convirtió a Río de Janeiro, puerto de la región, en la nueva capital de Brasil a partir de 1763. En el centro dinámico de la flamante economía minera brotaron las ciudades, campamentos nacidos del boom y bruscamente acrecidos en el vértigo. Vértigo significa vertigem. De la riqueza fácil. Santuarios para criminales, vagabundos y malhechores, según las corteses palabras de una autoridad colonial de la época. En 1705 se afirmaba que no había en Minas Gerais ni un solo cura dispuesto a enterarse en la fe cristiana del pueblo, y 6 años después la corona llegó a prohibir el establecimiento de cualquier orden religiosa en el distrito mineiro. Vamos aqui a uma questãozinha rapidinho sobre esse texto. Según el contexto, la palabra cura presente en el texto es sinônimo de. Qual dessas palavras, dessas opções, tem o mesmo significado de cura? Nós temos aí letra A, médico, B, curador, C, brujo ou D, sacerdote. Vamos voltar ao texto e ver o contexto, então, dessa palavra cura. Cura. Por mais que você não saiba o significado dessa palavra, a gente observa o contexto. Próximo à palavra cura, nós temos aí igreja, nós temos aí ordem religiosa, fé cristiana, etc.
Então, qual seria a opção mais próxima da palavra cura? A opção mais próxima seria sacerdote. Sacerdote. Porque a gente tende a achar que é padre. Padre significa pai. Padre, uma autoridade religiosa, significa cura. Cura ou sacerdote. Próxima questão sobre esse mesmo texto. Huanchaca continúa en los mapas como si todavía existiera, identificada como un centro minero todavía vivo. Las palabras señaladas en la frase pueden ser traducidas al português como. Qual seria a tradução dessa palavra todavía? Depois, talvez, ainda ou no entanto. No português, a palavra todavia traz um sentido de oposição. Entretanto, porém, todavia. Mas no espanhol, ele se refere a um advérbio de tempo, que seria ainda, letra C. Vamos para a próxima divergência léxica. Para isso, nós temos outro exercício. E eu vou precisar agora que vocês tentem traduzir a frase para o espanhol. Nós fizemos primeiro a tradução do espanhol para o português, agora será do espanhol para do português para o espanhol. Nós temos aí a primeira frase. O médico proibiu de colocar o sal na comida de Beatriz. O médico proibiu de colocar o sal na comida de Beatriz. Como nós temos a interferência da língua materna, o comum é a gente achar que o correto seria el médico prohibió de poner lo sal ou el sal en la comida de Beatriz. Mas essa palavrinha, sal, quando nós vamos traduzir para o espanhol, nós não dizemos el sal, nós dizemos la sal, la sal. Próxima frase. Os erros fazem parte da aprendizagem. Os erros fazem parte da aprendizagem. É comum acharmos que a tradução correta seria los errores hacen parte de la aprendizaje. Mas, na verdade, o correto é los errores son parte del aprendizaje. Aprendizaje é uma palavra masculina em espanhol. Essas palavras, como sal, como aprendizaje, elas são chamadas de heterogenéricas, ou seja, elas mudam o seu gênero quando mudam do português para o espanhol, certo? Por exemplo, el mensaje. El mensaje. Em português nós dizemos a mensagem, em espanhol, el mensaje. Na verdade, todas as palavras que em português terminam em agem, como por exemplo, a mensagem, a paisagem, a viagem, a linhagem, a linguagem, a homenagem. Quando nós vamos traduzir para o espanhol, a gente troca o G pelo J e retira o M. Então vai sempre terminar em arre. A mensagem, el mensaje. E todas as palavras em espanhol que tenham essa terminação, arre, vai ser masculina. Sempre vou colocar el e nunca la. El mensaje, el paisaje, el viaje, el linaje, el lenguaje, el homenaje. Da mesma forma, uma diquinha para vocês, todas as palavras que terminarem em umbre, elas serão femininas. Então, la costumbre. Em português eu digo o costume. Em espanhol, la costumbre. Em português, o legume. Em espanhol, la legumbre. Em português, o cume. Em espanhol, la cumbre. Então, sempre que tiver essas terminações, terminou em umbre, vai ser feminino. Terminou em arre, vai ser masculino. E aí nós vamos anteceder. Se lembrar, né, quais são os artigos que antecedem os substantivos. Se for um artigo masculino singular, ele. Masculino plural, los. Feminino singular, la. Feminino plural, las. Se forem os artigos indefinidos, nós temos
masculino singular, unos, masculino plural, una, feminino singular, unas, feminino plural, certo? Além disso, nós temos outras palavras, como por exemplo, em português a gente diz o leite, em espanhol nós dizemos la leche, o alarme, la alarma, o mel, la miel, a análise, los análisis ou el análisis, o sinal, la señal, o sangue, la sangre, o nariz, la nariz, e entre outros heterogenéricos. Vamos aqui para uma questão rapidinho. Equipo, el equipo, é uma palavra masculina, né, em espanhol. Em português a gente diz a equipe, em espanhol, el equipo. Ela não é, então, uma palavra feminina, como acontece no português. El outro heterogenérico está em. Qual seria o outro heterogenérico dentre essas opções que também seria, que também muda o seu gênero quando muda do espanhol para o português e vice-versa? Então, nós temos aí as opções teléfono, a opção todavia, a opção C, pesadumbre, e a opção D, nivel. Teléfono, todavia, pesadumbre e nivel. Teléfono faz parte das palavras que têm divergência léxica, mas a gente viu que teléfono faz parte das divergências léxicas, que seriam as heterotônicas, porque muda sua sílaba tônica. Todavia, a gente viu que faz parte das divergências léxicas em relação ao significado, a semântica, ou seja, uma heterossemântica, um falso cognato, que significa ainda. E nivel também é um heterotônico, muda a sua sílaba tônica quando muda do espanhol para o português. Então, a opção correta seria pesadumbre, a letra C. Nós vamos agora rapidinho para o nosso intervalo e nós já voltamos. Volvimos, vamos a continuar, vamos dar continuidade à nossa aula de espanhol. Vamos ver agora um pouco sobre marcadores e conectores textuais. O que seria isso e para que serve? Os marcadores e os conectores textuais, eles servem para ordenar, organizar e estruturar um texto. Da mesma forma, serve para guiar o leitor no momento da leitura, para ele saber se você está introduzindo a ideia, se você está retomando uma ideia que já foi mencionada, se você está apresentando uma nova ideia contrária à ideia anterior que você havia mencionado, e estabelece relações entre as frases, certo? Nós temos aqui um exemplo. Na frase en principio, puede que te resulte difícil tomar el gusto a la lectura, pero si echas ganas en eso, termina siendo un hábito placentero. Então, em princípio significa ao princípio, de início, no começo. Pode ser que você ache difícil ter o hábito da leitura, mas se você se esforçar, echar ganas, isso acaba se tornando um hábito muito prazeroso. Então, esse pero aí estabelece uma relação de oposição à frase anterior, à ideia anterior que eu havia apresentado. Em princípio, vai expor a primeira ideia. En principio, puede que te resulte difícil tomar el gusto a la lectura. E depois eu insiro uma ideia de oposição, usando esse advérbio pero. É importante não confundir o pero com perro. Tem diferença na escrita e tem diferença na pronúncia. Pero, com um único R, significa mas, porém, entretanto. Perro, com dois R's, que a gente viu anteriormente, significa cachorro. Então, precisa prestar atenção nessa diferença da grafia, quanto também da pronúncia.
Então, pero estabeleceu uma relação de oposição a uma ideia que nós havíamos apresentado anteriormente. Isso serve, na verdade, um mecanismo de coesão para dar estrutura ao texto. Pense no texto como se ele fosse uma coxa de retalhos, né? As palavras precisam estar conectadas, assim como os retalhos precisam estar conectados por um fio, por uma linha que costura o texto. A coesão seria isso, o que dá liga ao texto, o que une essas palavras. O texto não pode ser só um amontoado de palavras, elas precisam estar conectadas e precisam fazer sentido, ter coesão e ter coerência. Então, esses marcadores e conectores textuais, eles servem para isso, certo? Nós vamos ver aqui alguns marcadores. Qual seria, então, a diferença entre marcadores e conectores? Os conectores vai unir uma oração à outra, né? Já nós vamos ver um exemplo. Enquanto que o marcador vai dando uma ideia ao leitor em que posição do texto você está. O que você está falando em primeiro lugar, em segundo lugar, enfim. Nós temos aqui dividido por, esses marcadores divididos por tipo. Temos aqui causa, no sentido de consequência. Nós temos ya que, puesto que, debido a que, a causa de, dado que, de aí que, ya que, puesto que, debido a que, a causa de, dado que, de aí que. Tiempo, para indicar uma relação de tempo. Luego, que significa logo. A continuação, a la vez. A la vez significa ao mesmo tempo. Então, eles são sinônimos, tá? A la vez e al mismo tiempo. Mientras, que nós vemos que significa enquanto. Una vez que, cerca. Cerca significa próximo, tá? Lejos seria o contrário de próximo, que seria distante, afastado. Hoy dia, hoje em dia. E a menudo. A menudo significa com frequência, frequentemente. Para indicar uma ideia, uma exposição de uma ideia e até mesmo para situar o leitor no texto, nós podemos usar em primeiro lugar. Esse en, ele se escreve com N, tá? Foi erro de digitação. Em primeiro lugar. Em segundo lugar. Em princípio. Para apresentar uma ideia nova ao texto, você já expôs uma ideia, usou um marcador de exposição. Para introduzir, então, a ideia nova, como utilizar? Por cierto, a propósito, asimismo. Asimismo quer dizer da mesma forma. Também, enfim. Por outro lado, e por si fuera poco. Además, también, de igual modo, a su vez, a tenor de esto, para indicar semelhança, né? Para indicar igualdade, no sentido de igualdade, a ideia que você apresentou anteriormente, por exemplo. Nós temos es decir, ou seja, quer dizer, asimismo, da mesma forma, do mesmo jeito, ou seja, igualmente, para indicar oposição, nós temos pero, sin embargo, no obstante, mas, em outro sentido, por outro lado, mas, nós temos tanto mas com acento, como nós temos também o mas sem acento. No caso do mas sem acento, ele é um advérbio de oposição. Ele é a mesma coisa do português, mas. Apesar de que nós usamos muito mais, é comum utilizar muito mais o pero do que o mas. Mas não é errado utilizar o mas, tá? Qual seria a diferença do mas com acento e o mas sem acento? O mas com acento, ele seria o mais do português, que traz um sentido de adição. Por exemplo, uno más, uno igual a dos. Seria no sentido de adição.
Quando você tem um mas sem acento, ele traz uma ideia de oposição, por outro lado. Confirmación, para indicar uma ideia de confirmação, nós temos por supuesto, que quer dizer claro, com certeza, claro que sim, ciertamente, sem dúvida, né? Sem dúvida, dúvida significa dúvida, sem dúvida ou não cabe dúvida. Para introduzir uma ideia de conclusão, para você encerrar o texto, você pode utilizar as expressões por lo tanto, né? Portanto, para terminar, para concluir, a fim de contas, né? A fim de contas, por último. Esses são os marcadores mais utilizados. E é importante você saber disso, porque no Enem faz toda a diferença você conhecer esses marcadores para você interpretar os textos. Conectores. Nós temos de diferentes tipos também, né? Conectores, ele vai servir para unir duas orações. Então, nós temos do tipo adição afirmativa, que vai introduzir uma nova ideia. Nós temos dois tipos. Nós temos o I, que seria, na verdade, o Y do alfabeto espanhol, la Y, e nós temos E. Podemos utilizar tanto Y quanto E. Já vou mostrar para vocês a diferença. E nós temos também o conector también, que seria também do português. Vamos a alguns exemplos. Vilma y Carlos trabajan juntos. Vilma y Carlos trabajan juntos. Aí, na maioria das vezes, a gente utiliza o Y, como vocês estão vendo nessa frase. La Y. La Y. Em todas as frases, ou na maioria das frases, você vai utilizar esse Y para introduzir um novo elemento a uma frase. Mas nós também usamos E. Sempre que a próxima palavra começar com I ou HI, nós utilizamos E. Por que isso? Para que não haja a repetição do mesmo som, a cacofonia. Isso iria mais uma questão estética, né, do falar. Então, o correto seria, por exemplo, na frase Pablo e Irene son amigos hace tiempo. Irene começa com a letra I. Então, não poderia utilizar aí a letra Y, la Y, porque iria repetir duas vezes o som I. E ficaria Pablo e Irene son amigos hace tiempo. Essa seria a forma errada. A forma correta é Pablo e Irene son amigos hace tiempo. Para introduzir uma ideia de adição negativa, né? Nós temos ni e tampouco. Ni e tampouco. O tampouco seria a mesma coisa do português, que seria o também não. Só que em português, em espanhol, perdão, nós não dizemos também não. Não existe essa expressão também não. É tampouco. Tá? A gente tem o costume de traduzir ao pé da letra, mas não se diz também não, se diz tampouco. Por exemplo, no me gusta el jugo de naranja ni el de melocotón. Eu não gosto do suco de laranja nem do suco de pêssego. E a resposta, por exemplo, yo tampoco. Yo tampoco, ou seja, eu também não gosto, certo? Então não se diz jamais yo también no. Yo tampoco. Para introduzir alternância, que é chamado de disjuntiva, uma conjunção disjuntiva. Nós temos também, na verdade, temos três tipos, né? Ou, que em espanhol, em português, corresponde a ou uma coisa ou outra. Mas em espanhol nós temos três formas de utilizar. O, só a letrinha O, U ou O com la tilde, com esse acento aí. Então, por exemplo, nós utilizamos na maioria das vezes ou, na maioria das frases. La prueba de lunes es de historia o español. La prueba de lunes es de historia o español.
A prova da segunda-feira é de história ou de espanhol? A que hora quedamos? A las 7 ou 8? Aqui a gente vai seguir a mesma regrinha que nós utilizamos com la ye e com la e. Sempre que a próxima palavra começar com o ou ho, nós utilizamos u ao invés de o, certo? Então, por exemplo, se a gente invertesse, colocasse primeiro 8 e depois 7, aí a gente poderia colocar o. Mas se a próxima palavra começa com o ou ho, a gente tem que utilizar o obrigatoriamente, pelo mesmo motivo, né? Para que não haja repetição do mesmo som ou para não haver cacofonia. Então, o correto é las 7 ou 8 horas. Então, a gente tem que se ligar nisso, prestar atenção, ojo, poner ojo, tanto na grafia, quanto também na escrita. E também lá na hora da interpretação, em que você está lendo o texto, está acostumado a ver o e não sabia dessa regrinha e vê o e fica perdido e não sabe o que esse o significa. Significa ou, tá? E quando utilizar o com la tilde, com o acento, nós vamos utilizar sempre que tiver um número, entre dois números, na verdade, um número ou outro número. Por exemplo, 20 ou 30. E aí é só quando é um número mesmo, numeral, não por extenso, como a gente viu no exemplo anterior, realmente o numeral, tá? Um conector para indicar uma ideia de oposição, né? Uma ideia contrária ao que a gente tinha visto anteriormente. Nós temos pero e nós temos mas. Pero, como eu expliquei, a diferença entre pero e perro. Pero é mais, perro, cachorro. E mas, sem acento, tá? Porque mas com acento seria o mas. Então, exemplo. Me gustaría practicar deportes, pero no tengo tiempo. Esse pero aí está contrariando a ideia anterior que eu falei, que seria eu gostaria de praticar esportes, mas eu não tenho tempo, certo? Eu posso também utilizar o mas, porém o mas, ele não é muito utilizado, ele é mais utilizado o pero. Mas não ficaria incorreto, também estaria correto. Me gustaría practicar deportes, mas no tengo tempo. Vamos ver uma questãozinha, como isso se aplica dentro das questões. Temos aqui um texto. Peru gana a la tuberculosis. Esse texto foi retirado do jornal El País, um jornal espanhol. El esfuerzo del país andino contra la enfermedad le ha permitido alcanzar uno de los objetivos del milenio. Entre 1990 y 2015, el país redujo en unos 52% el número de casos nuevos de tuberculosis, pasando de 52.000 a 27.000 anuales. Asimismo, a gente viu aí o que esse marcador significa. Asimismo, el número de muertes al año asociadas a la enfermedad se redujo de casi 3.000 a 1.237 em transcurso de las décadas. Aproveitando aqui a oportunidade, fica a dica em relação à pronúncia dos números em espanhol. 1990. 1990. Em português a gente diz 1990, mas em espanhol a gente só usa a separação i entre a dezena e a unidade. Então, 1990 eu não posso cair aí. Se fosse, por exemplo, 1998, 1998. 2015, a gente não teria aí onde colocar esse i, então se pronuncia 2015. 52.000, 50 a dezena, 2 a unidade, 52. Aí eu posso colocar o i. 27, da mesma forma. 1.000
237. Eu só vou colocar o i entre o 3 e o 7, entre o 30 e o 7. 37. Antes eu não posso colocar, certo? Vamos aqui à questão. A palavra destacada, que foi a palavra asimismo, estabelece com a frase anterior uma relação de A, tempo, B, adição, C, exclusão, D, finalidade ou E, consequência. Vocês sabem qual é a resposta porque a gente viu o que significa asimismo, mas de repente aparece lá uma questão no Enem com um termo que você nunca viu antes. Volta ao texto e analisa o contexto em que essa palavra está inserida. Então, a gente apresentou uma ideia anterior. Entre 1990, o país se redujo, né? Diminuiu 52% do número de casos novos de tuberculose, que diminuiu de 52 mil a 27 mil casos por ano. Asimismo, da mesma forma, do mesmo jeito, o número de muertes al año, o número de mortes associadas a essa doença, reduziu de quase 3 mil para 1.237 durante as últimas décadas. Então, asimismo, vai estabelecer uma relação de adição. A gente está introduzindo aí uma nova ideia, está acrescentando uma nova informação. Vamos voltar ao texto que nós vimos antes do intervalo para que nós possamos identificar alguns marcadores temporais. Todavia também vai ser um marcador temporal. Vamos lá. En Potosí y en Sucre solo quedaron vivos los fantasmas de la riqueza muerta. En Huanchaca, otra tragedia boliviana, los capitales anglo-chilenos agotaron durante el siglo pasado vetas de plata de mais de 2 metros de ancho. O mais que eu tinha falado para vocês, quando é acento, quando está acentuado, se refere a mais. Com uma altíssima lei, agora solo resta las ruínas humeantes de polvo. Huanchaca continúa en los mapas como si todavía existiera, identificada como un centro minero todavía vivo con su pico y su pala cruzados. Salvador de Bahía fue la capital brasileña del próspero ciclo del azúcar en el nordeste, pero, né, Salvador da Bahia foi a capital brasileira do próspero ciclo do açúcar no nordeste, mas, entretanto, está contrariando a ideia da frase anterior. La Edad del Oro de Minas Gerais trasladó al sur el eje econômico e político del país e convertiu o I novamente, né? Esse I está acrescentando outra ação a essa frase, outro elemento. Y convirtió a Río de Janeiro, puerto de la región, en la nueva capital de Brasil a partir de 1763. En el centro dinámico de la flamante economía minera brotaron las ciudades, campamentos nacidos del boom y bruscamente acrecidos en el vértigo de la riqueza fácil, abre comillas, santuários para criminais, vagabundos e malhechores. A gente tem aqui a vírgula, está separando esses elementos. Quando a gente chega no último elemento, a gente acrescenta o Y. Traz aí uma ideia, uma nova ideia, está adicionando um novo elemento. Segundo as corteses palavras de uma autoridade colonial da época. Em 1705, se afirmava que não havia em Minas Gerais ni, né, o que a gente viu, ni seria o porém, o nem, Minas Gerais, nenhum só padre cura dispuesto a enterarse en la fe cristiana del pueblo. Y 6 meses después, la corona llegó a prohibir el establecimiento de cualquier orden religiosa en el distrito minero.
Então a gente viu aqui alguns elementos, alguns marcadores textuais e também conectores presentes nesse texto. Faz muita diferença conhecer tanto as divergências léxicas, que são as heterotônicas, heterogenéricas e heterossemânticas, para conhecer e interpretar muito bem os textos em espanhol. Isso vai fazer toda a diferença na hora de responder as questões do Enem, para você que selecionou, né, a língua espanhola como opção de língua estrangeira. Então não caia nessa ideia de que o espanhol é igual ao português e não deixem de estudar. É extremamente importante conhecer essa língua, estudar. Na verdade, eu sou suspeita para falar, né? Porque é uma língua que eu acho incrível, tem essa facilidade, sim, porque é próximo ao espanhol, mas que a gente não pode deixar de lado. Obrigada. Olá, que tal? Vamos à nossa dica de ouro de hoje para você que escolheu o espanhol como língua estrangeira no Enem. Bom, é importante que você insira o espanhol dentro da sua rotina. Essa é a dica que eu tenho, porque no ensino sempre tem só uma aula por semana. Isso não é suficiente para que você adquira os conhecimentos necessários. É importante que você estude em casa, mas também insira o espanhol no seu dia a dia, na sua rotina, certo? Para isso, eu trouxe algumas dicas. Primeiro, que tal usar o seu telefone, mudar o idioma do telefone do seu celular para o espanhol. Isso iria mudar o teclado lá que você utiliza, você poderia escrever frases em espanhol, você poderia gravar áudios em espanhol, escutar, ver como está a sua pronúncia, praticar a sua escrita de texto, enfim. Se você gosta de séries, de filmes, de novelas, por que não? Procure assistir sempre em espanhol ou alguma que seja produzida em espanhol, porque isso vai lhe dar tanto conhecimento cultural, como também você vai estar entrando em contato com esse idioma, com o espanhol. Pensando nisso, eu trouxe uma lista de algumas séries que você pode encontrar facilmente na internet e que você com certeza vai gostar muito. A primeira série, na verdade, é uma película, um filme que se chama Anônima. Você consegue encontrar facilmente na internet. Café com Aroma de Mujer é uma novela de 2021, é bem recente, fala muito sobre a cultura da Bolívia. E por último, Las Chicas del Cable, de 2007, que você pode conhecer muito sobre a cultura da Espanha. Foi essa a nossa dica de hoje, até mais. As aulas de hoje foram ótimas para você ter uma noção. Você já sabe quais são as vantagens e desvantagens em relação ao estudo de inglês e espanhol. Agora é hora de fazer a escolha certa, estudar mais um pouquinho e arrasar nas provas. A gente vai ficando por aqui, temos o nosso encontro marcado, você já tem tudo na sua agenda, não é mesmo? Então toda segunda e sexta, 9h15 da noite, todo sábado, 4 horas da tarde, a gente se encontra. Beijo!